Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe a Priscila Freze Pereira Robert, que é doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo, doutorado sanduíche na Universidade de Paris 7, mestre em Letras pela Universidade Federal do Paraná e especialista em Filosofia e Psicanálise pela Universidade Federal do Paraná. Esse é o nosso episódio número 23 e hoje falamos sobre Sigmund Freud. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar no site. Siga a gente no Twitter, curta a página do Facebook ou envie um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais como filmes, músicas ou programas de TV para ilustrar alguns conceitos e dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Sigmund Freud. Hoje a gente recebe, direto de Curitiba, a Priscila Freze, doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo, e tem um doutorado sanduíche na Universidade de Paris 7, e é mestre em Letras na Universidade Federal do Paraná, e especialista em Filosofia e Psicanálise também pela Universidade Federal do Paraná. E eu gostaria de pedir para você, Priscila, se apresentar para o pessoal, para quem não te conhece, com quem você trabalha, para falar com quem você trabalha aí. Bom, você já fez uma rápida apresentação. Eu sou psicanalista, trabalho com clínica, então meu dia a dia é o atendimento de crianças, adolescentes e adultos que têm algum sofrimento psíquico e que buscam ajuda da psicanálise, né? Pouco antes de me formar, trabalhei com docência, mas nesse momento a minha atividade principal é essa, né? A escuta das pessoas em sofrimento psíquico através da psicanálise, criado por Freud. A nossa conversa de hoje vai ser sobre o Freud, né? Eu gostaria de começar perguntando para a Priscila, quem que foi o Freud? Difícil, né? Um dos maiores pensadores do século XX, inventor da psicanálise, com que eu trabalho diariamente. O Freud, ele foi um médico, né, que nasceu em Freiberg em 1856 e morreu em 1939. Um neurologista por formação, um grande pensador, muito ambicioso, né? E que, além de ser um médico, estava disposto a trabalhar com pesquisa. E nesse meio do caminho aí, trabalhando com pesquisa e atendendo pacientes histéricas em sofrimento psíquico, entre outros, ele foi criando aí esse método clínico de investigação que se tornou uma teoria com o peso que tem hoje, né? Que é a psicanálise. Eu acho que quando a gente parte da filosofia, parece que a contribuição maior do Freud é em termos éticos, em termos de redescrição do sujeito moral, da consciência moral, né? Eu não sei, essa é uma perspectiva, né? Eu trabalho, quando eu me aproximo do Freud, eu me aproximo a partir do Richard Rorty. E o Rorty fala que o Freud forneceu uma substituição dessa ideia de consciência pela percepção do sujeito fragmentado e contingente, como se houvesse vários eus em conversação, como se você tivesse vários parceiros de conversação parciais. E a questão é a seguinte, isso torna a análise uma necessidade moral? Essa é uma pergunta complexa, mas para respondê-la, eu me proponho a falar um pouquinho, né, de como se deu essa descoberta ou essa invenção freudiana do inconsciente, né? Então, o Freud, ele vai para a clínica, né, para a clínica psicológica por uma questão para a clínica médica, na verdade, né, tratar dos pacientes com sofrimento psíquico por uma questão de grana. Na verdade, ele queria trabalhar com pesquisa, né, mas ele precisava sustentar a família dele e, enfim, queria se casar e tal. Ele começa a atender esses pacientes como que apresentavam sintomas histéricos. E nesse percurso, né, nesse trabalho de escuta, na época, o que se utilizava como tratamento e que ele se propôs a utilizar é o trabalho de hipnose, né, pelo Charcot. Nesse percurso aí, num dado momento, os pacientes começam a querer falar do seu sofrimento, dos seus sintomas, relacionando-os com uma história de vida, né? Então, na verdade, se tem um giro ético que o Freud faz, é esse, né? De deslocar o saber do saber médico para um saber que está no discurso do paciente, né? Esse é o giro. E de um saber que o paciente tem, mas um saber que o paciente tem, mas que não sabe que tem, né? A respeito do seu sofrimento. Então, eu acho que esse é o giro ético, né? E se Freud
e se a psicanálise se relaciona de alguma maneira com algum tipo de moral, é justamente na medida em que vai dizer que o sofrimento, a angústia, o sintoma possui uma relação com um desejo, né, que o sujeito tem, do qual ele não pode saber que tem, e que ele retorna, digamos, na consciência na forma de um sintoma histérico, né? Então esse giro, esse deslocamento do saber médico para um saber que está no sujeito cujo saber vai ser acessado, né, a partir da fala, em um saber inconsciente, ao qual inicialmente se pensava que só poderia se ter acesso, digamos, de hipnose, né, um estado diferente de consciência. Esse giro, digamos assim, é o inaugural da psicanálise. Eu acho que aí se inaugura o que a gente pode chamar, o que se chama correntemente de uma ética psicanalítica. Geralmente as pessoas têm medo do Freud como se ele tivesse retirado totalmente a possibilidade da moral, né? De você culpabilizar as pessoas. E isso acho que tem muito a ver com o debate entre Freud e Sartre. E você pode comentar um pouco sobre isso também? O que eu posso te dizer, assim, é que existem muitas maneiras de você tomar a teoria freudiana. Eu costumo dizer, e com base em alguns pensadores, assim, que você pode considerar a teoria freudiana como uma teoria, enfim, descritiva e fundadora de uma ética do desejo, ou você pode considerar a psicanálise freudiana como uma psicanálise prescritiva ou normativa, né, de como deve ser a subjetividade. Então, por exemplo, o campo psicanalítico hoje ele se depara com as mudanças nas modalidades de sofrimento contemporâneas, em que medida isso continua validando, né, ou invalida a teoria freudiana, né? Que medida a psicanálise precisaria se reinventar a partir das novas modalidades de sofrimento psíquico. Eu acho que essa discussão no campo psicanalítico nos dá uma medida importante, né, de que a teoria freudiana ela não é de modo algum prescritiva, né? Ela é uma teoria que emerge do campo da clínica, que ela tem diferentes momentos, né? Então o Freud ele vai transformando a sua teoria ao longo do tempo. Claro, existem alguns pilares fundadores, né? Então, o primeiro pilar é a própria teoria do inconsciente, que ele funda lá em 1900, com o texto de interpretação dos sonhos. Existe um outro pilar, que é o pilar da sexualidade infantil, né? Com o texto dele de 1905 e a criação dele da teoria pulsional. Mas assim, ao longo da obra ele vai transformando a teoria, né? Então, no primeiro momento ele tem uma concepção do que seria a teoria da pulsão, e lá na década de 20, quando ele funda o que a gente chama da segunda tópica, que é a teoria do id, do ego, do superego, e ele reorganiza a teoria dele das pulsões, né? Ele o faz em função do seu próprio percurso teórico, e o faz também em razão de uma necessidade clínica, né, e de outros tipos de problemas e outros tipos de modalidades de sofrimento que se apresentavam na época, né? Então, o deslocamento que alguns autores falam de um modelo da clínica da desceria no começo da obra, e do modelo das neuroses traumáticas e o modelo das neuroses de guerra a partir da segunda tópica. Então, eu me interesso, né, por pensar a psicanálise não em termos como uma teoria rígida, fixa e dura, né? Mas como uma teoria que vai se modificando em função do tipo de sofrimento e do tipo de modalidade de sofrimento que ela se propõe a tratar, a entender, né? Sempre pensando num modelo, numa posição ética que responsabiliza de uma certa maneira o sujeito. Agora, eu precisaria entender um pouquinho, Marcos, para a gente poder continuar do Sartre, o que você está entendendo, em que sentido que você vê que você lê essa discussão com Sartre, né? Para que a gente pudesse avançar um pouquinho na discussão. No sentido da responsabilidade sobre os atos. O Sartre falava que você é sempre responsável pelas decisões que você toma, né? Nesse sentido, ele parece contra Freud, né? E parece que ele perdeu essa guerra, né? Historicamente, parece que a nossa visão de subjetividade é muito mais freudiana do que sartriana, né?
Mas eu acho que de modo algum a psicanálise freudiana ela vai falar de uma desresponsabilização do sujeito pelos seus atos, né? Eu acho que isso aparece na discussão freudiana a partir da ideia de escolha da neurose, né? Então, eu acho que a psicanálise freudiana, a releitura, por exemplo, feita pelo Lacan, ajuda muito nisso, vai no sentido contrário, de que o sujeito se responsabilize pelos seus sintomas, né? E que se responsabilize na medida em que seus sintomas dizem algo sobre as escolhas inconscientes. Esse o problema da escolha da neurose é um grande problema da psicanálise, mas assim, eu acho que se existe um discurso sobre o sujeito, de gente na contemporaneidade que pode pensar em termos de responsabilização do sujeito, e veja, quando eu falo responsabilização, eu não estou falando culpabilização, né? A culpabilização é algo que daí vai ser realizado pelo superego do sujeito, que daí está no campo da moral, né? Mas quando a gente fala em responsabilização em termos éticos, se existe uma teoria capaz de incluir isso contemporaneamente no discurso social, ainda me parece que é a psicanálise. E te digo por que eu digo isso, né? Se você pensa na psicanálise como uma clínica, como uma forma de tratamento, no sentido de dar um tratamento, né, para o sofrimento psíquico, a psicanálise ainda é, dentro do campo clínico, uma teoria que se propõe a responsabilizar o sujeito pelo seu sintoma na medida em que esse sintoma diz algo que diz respeito ao sujeito. Por exemplo, eu recebo um paciente que vai dizer assim, olha, então eu tive essas crises porque eu sou borderline, a psiquiatra me disse que eu sou borderline e o tal psicólogo me disse para fazer isso, e o que você acha disso? O saber psicanalítico ele vai dizer, eu não sei, você que sabe. Né? O que você me diz desse seu sofrimento? O que você me diz dessas crises? Né? Isso implica numa ética de responsabilização do sujeito pelo seu desejo, ainda que esse desejo seja inconsciente, né? Como a gente pode dizer, por exemplo, do mito de Édipo, né? Ainda que Édipo não tivesse consciência do assassinato que cometia, né? Ele é responsável por aquilo que faz. Então, o fato de você ter um inconsciente, né? E de seus pensamentos serem inconscientes, de você ter um modo inconsciente de gozar, um modo inconsciente de viver, isso não significa que você não possa ser responsabilizado por isso. E um trabalho de análise paradoxalmente, e a teoria freudiana é cheia de paradoxos, né? Tem um autor eu gosto muito, que é o Miller, que aponta esses paradoxos da teoria freudiana, que são os paradoxos do próprio sujeito, né? Então, ainda que seja paradoxalmente inconsciente, um trabalho de análise, uma ética da psicanálise faz com que o sujeito se responsabilize por aquilo que ele é, ainda que isso não seja uma escolha consciente. Eu acho que daí dá pra gente partir para como é que o Freud explica esse funcionamento do inconsciente e da mente, assim, que eu acho que é uma ruptura que ele, uma contribuição que ele traz muito assim pro pensamento de como funciona a mente. Poderia explicar pra gente como é que é? Tá, legal. Então, o que eu posso dizer é que, assim, primeiro, a teoria do Freud ela é uma teoria suja. No sentido, o que eu quero dizer suja? Ela não tem a pureza e o mesmo rigor de uma teoria filosófica. E ela não pretende ter isso. Né? Ela é uma teoria que se cria num determinado contexto histórico, eu gosto de pensar isso, né? Nesse sentido, dá para dizer que eu acho que a psicanálise não é uma filosofia. Né? Ela é uma teoria para dar conta de uma clínica que reflete um determinado momento histórico, né? E a metapsicologia que Freud cria, ela é um híbrido, digamos assim, né? Entre o que ele pega de referências da filosofia, o que ele pega do modelo médico da época, o que ele pega do momento histórico que ele está... E isso varia, né? Bastante ao longo do tempo. Então, a gente pode dizer que existem alguns pilares, alguns conceitos fundamentais, né, que podem ser estabelecidos ao longo desse percurso. Primeiro, o conceito de inconsciente, né, então, que é a ideia de que o homem não é senhor da própria casa, então a consciência é um pedacinho muito pequeno desse aparelho psíquico, né, é a ponta do iceberg. Mas, assim, nós temos, segundo essa primeira teoria freudiana, um inconsciente que é essencialmente inconsciente, existe um pré-consciente, que são ideias inconscientes passíveis de se tornar consciente,
a nossa própria consciência, né? O que diferencia, digamos, o que é inconsciente, as representações inconscientes das representações pré-conscientes? É um mecanismo psíquico que é fundamental, fundante do psiquismo, que é o mecanismo do recalque, né? Então, o aparelho psíquico, o psiquismo, o sujeito, ele manda para fora da consciência ideias das quais ele não pode ter consciência, seja por uma razão moral, seja porque elas são muito intensas, seja porque o sujeito não quer saber delas, né? Então, o psiquismo, essa divisão do sujeito, para Freud, ela é fundada no recalque, né? O que se recalca prioritariamente, né? Você pode dizer que se recalca essencialmente, prioritariamente, não apenas, mas principalmente aquilo que diz respeito à sexualidade do sujeito, que diz respeito aos desejos do sujeito, né? Não só, mas sobre tudo isso. Que é, digamos assim, um grande... Então, eu poderia falar muito mais sobre o recalque, mas, enfim, é como se o Freud ele dá faz a seguinte metáfora, né? Assim, é como se as ideias recalcadas fossem aqueles sujeitos que ficam incomodando em sala de aula, cantando, jogando papelzinho e tal, não sei o que lá, né? A operação do recalque é o professor lá mandar esses sujeitos para fora da sala. Né? Então, os sujeitos ficam lá, fora da sala. Só que, uma vez que eles são mandados para fora da sala, ou seja, para fora da consciência, eles não se contentam de ficar lá fora. Eles querem voltar, né? E eles ficam batendo na porta para tentar entrar, né? Ficam batendo na porta para tentar entrar. E tem alguns alunos lá, os alunos mais caxias, mais CDFs, que ficam segurando a porta para que esses alunos ou essas ideias recalcadas, indesejadas, não voltem à consciência. Isso o Freud vai chamar de resistência, né? Uma resistência para que as ideias recalcadas não venham à tona. No entanto, apesar de que essas ideias elas estejam lá recalcadas, estejam para fora da consciência, elas querem continuar de alguma maneira entrando e se fazem ouvir de outras maneiras, né? Então, ou a gritaria lá fora, ou entra pela janela, ou então passa algo por debaixo da porta, né? Então, o que o Freud vai dizer é que apesar de existirem ideias recalcadas prioritariamente relacionadas à sexualidade, de alguma maneira essas ideias elas ficam sempre tentando retornar à consciência e retornam de muitas maneiras, através dos sonhos, através dos lapsos, né? Eu quero dizer uma coisa, mas inconscientemente digo outra, através dos xistes, né? Através dos sintomas. São as principais formas para o Freud desse retorno, né, do recalcado para a consciência. Então, um conceito inconsciente, temos também o conceito de recalque, né? Também poderia falar muito tempo sobre isso. E o que eu acho que é a principal contribuição freudiana, algo extremamente interessante, é o que é o conceito de pulsão, né? Que é, digamos assim, o nome teórico é o Trieb, em alemão, que tem o que procure tradução, se instinto, se pulsão, né? Que é, digamos assim, um conceito que fala um pouco da concepção de sexualidade para Freud, né? Que é um conceito que está entre o somático e o psíquico, né? Então, um conceito intermediário entre o somático e o psíquico, e que vai falar de que a sexualidade humana é uma sexualidade que se diferencia de uma sexualidade, por exemplo, uma sexualidade animal, né? A sexualidade do ser humano, ela é por definição parcial, ou seja, as pulsões, elas são por definição parcial. O que isso quer dizer? Que o sujeito ele não exerce sua sexualidade tendo como objetivo final, tendo como objetivo principal a reprodução, né? Então a sexualidade ela não é uma sexualidade genital, então, e mais do que isso, ela é uma sexualidade que se desenvolve muito precocemente, desde os primeiros momentos da vida de uma criança, né? Então o sujeito ele está guiado pela busca de prazer, e aí é a famosa teoria das fases, né? Então a criança teria uma fase oral, uma fase anal, uma fase fálica, que seriam, digamos assim, modo do sujeito se relacionar corporalmente com o mundo e obter prazer dessa relação com o mundo. E essa experiência de satisfação, ela nunca vai ser visando
a reprodução, ela vai ser sempre parcial, né? E essa satisfação dessa pulsão, vai dizer Freud, nunca vai ser uma satisfação completa. Essa pulsão, ela nunca tem um objeto fixo, né? E a sexualidade está presente desde os primeiros momentos. Então, Freud vai dizer que existe uma sexualidade infantil, perversa, polimorfa, né? Uma satisfação sempre parcial. E é justamente essa parcialidade, dessa parcialidade, ou dessa busca por uma satisfação sem ter um objeto físico desvinculado à genitalidade, é sobre isso que nós não queremos saber. Então, é essa sexualidade que se recalca, né? Então, eu falei do inconsciente, falei do recalque, falei da pulsão, poderia falar também do conceito de repetição, mas vou falar assim que Freud faz nesse primeiro momento uma teoria do inconsciente, pré-consciente e consciente, que se chama da primeira tópica, né? E que lá pela década de 20 vai redescrever a teoria em outros termos e vai falar em termos de id, ego e superego, ou eu, isso e supereu. Por que ele vai fazer essa modificação na teoria? Entre muitas outras coisas, porque num dado momento ele vai criar, no meio desse caminho, né, entre a primeira tópica, que é inconsciente, pré-consciente, consciente, e a segunda tópica, que é id, ego e superego, ele vai se preparar com um conceito, que daí tem uma influência junguiana, eu acho importante nessa discussão toda, que é o conceito de narcisismo. Mais um conceito aí, né? Não vai dar para falar de tudo, mas de algumas coisas que eu fico falando para sempre, se me deixarem, porque é um tema que eu gosto muito. Mas assim, o conceito de narcisismo vai dizer o quê? Que não apenas o sujeito tem experiências sexuais, sensoriais, de prazer, mas que a imagem que ele tem dele mesmo também é uma imagem erótica, uma imagem erogenizada, né? E esse eu, e essa experiência erótica, ela vai ser delimitada a partir do modo como o sujeito se relaciona com o outro. Então, a imagem e o modo como o sujeito vai viver essa sexualidade vai ter relação com o outro. Então, esse eu se constrói a partir do outro. Então, conforme ele vai relacionando sexualidade e formação do eu, isso vai dando, digamos assim, material para ele criar a segunda tópica. Eu acho que é legal uma definição de o que é o id, o ego e o superego, assim. Então, o que eu posso dizer assim, o ego, ele é Freud vai dizer que esse eu é uma ilusão, né? Que é a imagem que o sujeito tem de si mesmo e que se forma a partir de identificações. Então, a gente pode dizer assim, que o eu, essa imagem que o sujeito tem de si, se forma a partir do outro, né? E o eu é a instância que, para Freud, vai fazer a mediação. O eu é o ego, o eu, essa parte do psiquismo que nós chamamos de nós mesmos, né? Uma boa parte dele consciente, mas uma parte também inconsciente, que se relaciona tanto com o id como sendo uma espécie de equivalente ao inconsciente sexual da primeira tópica, né? O recalcado, não só, mas o recalcado, né? Então o eu se relaciona com esse id, o eu, ele tem a função de se relacionar com o supereu, que eu já explico o que é, e tem a função também de se relacionar com a realidade. Então o eu, que é essa instância psíquica do ego, ele fica ali mediando, ele faz uma mediação entre o que a realidade exige para o sujeito, né? Enfim, seção da filosofia toda, da discussão sobre o que é a realidade e tal, mas assim, as exigências reais, digamos assim, entre aspas, né? De outro lado, o eu, ele fica tentando gerenciar as exigências do id, que são os desejos pulsionais, o inconsciente que fica tentando o tempo inteiro se realizar, se satisfazer, e de outro lado, o supereu. O que é o supereu? Eu acho esse conceito genial, né, do Freud. Assim. O supereu, ou o superego, né, como a gente conhece, o Freud vai dizer que ele é o herdeiro do complexo de Édipo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o superego, ele é uma instância psíquica que é a internalização do sujeito dos ideais que lhe foram transmitidos pelos pais. Ou seja, o superego é uma parte do psiquismo
que herdeira do complexo de Édipo, por quê? Né? Tem uma pergunta lá que vocês colocaram, né? E disseram que vocês fariam, que é o que é o complexo de Édipo, né? Então a gente vai, não é? Já vou me adiantando. Que o complexo de Édipo ele diz respeito à ambiguidade, à ambivalência, né, de afetos da criança em relação aos pais, tá? Depois posso voltar a falar um pouquinho mais disso, assim. Mas o que acontece? A criança, ela ama os pais, ou não precisa ser só os pais, é a pessoa que cuida, né? E esses sentimentos são ambivalentes, né? O que significa para um sujeito passar a fazer parte de uma sociedade humana, né? Significa que ele não pode cometer incesto. Não dá para transar com pai e mãe, né? Não pode, você não pode. A criança precisa aprender isso, ela precisa, mas isso é em termos simbólicos, né? Mas mais do que isso, ela precisa aprender num nível mais metafórico, ou menos metafórico, como queiram, de que ela não pode ter o pai e a mãe todo o tempo disponível para elas, né? Existe a socialização do sujeito implica nessa renúncia de ter os pais ou a pessoa que cuida o tempo todo disponível para ela, né? O que acontece, né, nesse processo aí de renúncia a ter as figuras que você ama o tempo todo disponíveis para si? Assim, nos bons casos isso acontece, né? A criança descobre que o pai e a mãe não vivem só para ela. Às vezes não, mas em geral ela descobre isso, né? E como consequência, digamos assim, ela faz uma internalização dessas figuras paternas. Poderia descrever com mais detalhes esse processo, mas assim, esse pai que eu amo, essa mãe que eu amo, mas que eu não posso ter o tempo inteiro para mim, então eu quero ser como eles, né? Isso de querer ser como as figuras paternas, isso de querer não só ser como eles, mas também poder agradá-los, esse movimento de idealização, digamos assim, é o que está representado no psiquismo pelo superego, pela figura do supereu. Então, nesse sentido que se diz e que Freud vai dizer que o superego ele é o herdeiro do complexo de Édipo, né? São as figuras paternas internalizadas, aquilo que eu deveria ser, que nunca vou conseguir ser, né? Então, tudo aquilo que os pais transmitem para os filhos dentro da teoria do aparelho psíquico, a teoria freudiana da segunda tópica, está contemplada, digamos assim, na figura do supereu. Então a gente tem lá um eu que tem que lidar com as exigências do id, tem que lidar com as exigências do supereu que te diz seja tão bom quanto os seus ideais, e temos também a necessidade de atender às exigências da realidade. Então, para Freud, o aparelho psíquico ele é um aparelho psíquico essencialmente conflitual, né? Baseado no conflito necessariamente, e dividido entre essas três instâncias. Todas elas têm uma parte inconsciente, né? Então, nós não sabemos tudo do nosso eu, nós não sabemos do nosso supereu, nós não sabemos do nosso id também. Assim, em linhas bem gerais, eu diria até que toscamente falando, né? A gente pode pensar na segunda tópica freudiana dessa maneira, mas é claro que tem inúmeras nuances e tem, enfim, inúmeras teses para descrever esse processo de uma maneira mais rigorosa, né? Ou essa teoria de uma maneira mais rigorosa, e ainda tem a releitura de tudo isso feita pelos pós-freudianos, que são outros autores da psicanálise. Isso falando para vocês, assim, em linhas bem gerais e até de uma maneira excessivamente superficial. Porque esses assuntos também, se a gente for tentar esgotar aqui, a gente não sai daqui hoje, né? Eu vou fazer uma pergunta, mas a partir do que você falou, que eu acho interessante. Geralmente, no Brasil, falam que o Brasil é muito vinculado ao princípio do prazer e pouco ao princípio de realidade, né? Tipo, o Oswaldo de Andrade falava que a alegria é a prova dos 9, mas para ter uma civilização você precisa sublimar, para ter educação você precisa sublimar instintos. Mas a visão do Freud, o Freud não é um teórico da felicidade, né? Esse conflito nunca acaba, e qualquer adaptação tem um custo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Parece que essa sublimação é sempre um processo que a pessoa mais adaptada, ela ainda aguarda conflitos nela mesma. E, de certa forma, esses conflitos são produtivos também, né? Freud não é um teórico da felicidade, né? Não, pelo contrário. Freud é um teórico do mal-estar.
Né? Eu me encantei pela psicanálise quando eu li Mal-Estar na Civilização, eu lembro até hoje, isso foi em 1999. Quando eu li esse texto, eu falei, não, esse cara está falando de alguma coisa que é muito interessante, né? Então ele vai falar que todos nós, por conta desses conflitos, padecemos um sentimento de culpa inconsciente, né? E que ele é responsável pelo mal-estar e que cada sujeito, eu acho isso muito bonito, assim, ele fala assim, cada um vai ter que encontrar a regra de ouro, cada um vai ter que se encontrar a sua própria regra de ouro para saber como é que pode ser salvo diante desses conflitos civilizatórios, ou do preço que se paga, né, para entrar na cultura, para entrar na sociedade, se paga um preço muito alto, que é o necessário recalque da sexualidade, e agora já que você falou desse pessimismo freudiano, o necessário recalque da agressividade, né? Então, o Freud ele tem uma ideia de que um preço alto que se paga para entrar na civilização, para entrar na cultura, é a própria repressão da agressividade, que isso tem um custo, né? Que uma agressividade que não é voltada para fora, ela retorna para o sujeito na forma de sentimento de culpa, né? Via superior. Agora, a teoria da sublimação do Freud, né, ela é uma teoria muito discutível, né, o que o Freud entende por sublimação. Porque se a gente pegar, por exemplo, o Freud do começo da obra dele, que é o moral, sexual, civilizado e doença nervosa moderna, não me lembro bem de que ano esse texto, eu acho que é de 1909, mas não tenho certeza. Mas assim, dos primeiros anos da obra dele, né, nesse texto, Freud ele tem ainda uma concepção muito otimista da psicanálise, né? Então, uma concepção de vida talvez um pouco mais otimista. Então, ele vai denunciar o sistema, a cultura como sendo repressora, e é como se ele tivesse ainda um ideal de que algum dia haveria uma sociedade onde não houvesse nenhum tipo de repressão, uma sociedade onde a sublimação pudesse imperar, enfim, ele tem um certo otimismo, né? Eu atribuo, e outros historiadores da psicanálise também atribuem esse otimismo freudiano no começo da obra a um período áureo da teoria psicanalítica, né? Então, começa-se ao longo da década de 10 a psicanálise, várias pessoas se interessaram pela psicanálise, existe uma expansão da psicanálise, então o Freud ele passa do escopo da clínica, né, para explicar tudo, surge os textos sociológicos, né, Totem Tabu 12, vários textos, e o potencial explicativo e revolucionário, digamos assim, da psicanálise vai crescendo. Acontece que isso não se mantém, né, então você tem aí a marca da guerra, e Freud, no fim da vida, precisa, né, fugir, ele precisa ir para a Inglaterra, ele tem câncer, e você vê em todo o terror das neuroses traumáticas de guerra, tudo isso vai sendo assimilado pela teoria freudiana, né? Tanto que não é à toa que os textos dele, do final da obra, eles têm esse tom mais da morte, um tom mais negativo mesmo, né? Agora, eu ia falar desesperançoso, mas eu acho que, eu não sei se é apenas a minha leitura, eu creio que não, há outros colegas também, mas eu acho que de modo algum a teoria freudiana ela é uma teoria que possa ser, ela é conformista, né? Como você disse, né? Ela fala de uma potencialidade desse conflito, né? Porque, voltando à sublimação que eu dizia, então uma concepção de sublimação no começo da obra, né? E o Freud, mesmo depois da teoria dele do narcisismo, ele vai sempre pensar na sublimação como um outro destino possível para a pulsão, que não necessariamente o destino via recalque, né? Então, para ele, o recalque é um destino possível da pulsão, e a sublimação ela é um desvio de objeto da pulsão, né? Por que eu digo isso? Assim, porque por essa medida a gente pode manter algo que eu acho fundamental da teoria freudiana, que é uma dimensão libertária, digamos assim, né? Porque você acha que você pode usar a teoria freudiana tanto para fazer um discurso repressor, no sentido de que, então, né, temos que abrir mão das nossas pulsões, e aí a psicanálise pode servir a um discurso conservador que não me interessa nem um pouco, ou a psicanálise ela pode
conservar sua potência libertária, sua potência transformadora, na medida em que pensa de que a sexualidade, de que o desejo, ele precisa encontrar um destino singular, né? Que é o que eu disse quando Freud fala de cada um tem que descobrir sua regra de ouro, né? É por essa vertente que eu gosto de ler o Freud, uma vertente mais libertária do que... Mas eu tenho que admitir que o Freud, nu e cru, digamos assim, ele dá margem para as duas leituras, justamente por ele empatizar tanto o conflito. Só para complementar, eu acho bem legal a explicação, mas eu fico sempre com o pé atrás com aquelas pessoas que tomam uma leitura talvez muito negativa e colocam como a melancolia como uma celebração, né? Tipo, eu sou triste, então eu sou inteligente. Exatamente. Você fala de uma coisa muito importante, muito marcante no campo psicanalítico. Isso que você fala é genial, né? Uma certa, que eu costumo chamar de uma certa apologia da angústia, né? Então, sujeitos que são angustiados e que são sofridos, então eles têm um verdadeiro saber que os pobres mortais felizes que celebram o carnaval, né? Não tem. Eu acho que isso aí é um mau uso da teoria freudiana. E mais do que isso, eu acho que isso tem uma função de poder, sabe? Porque, assim, as pessoas angustiadas e apoiadas na sua própria melancolia, elas produzem menos, elas questionam menos. Então, eu tenho uma grande birra com essa apologia ao sofrimento, ao mal-estar, à melancolia, e concordo contigo que uma certa leitura do Freud, que eu acho que é uma má leitura do Freud, dá margem para isso, sim. Eu não gosto disso. Inclusive, eu gosto dos pós-freudianos, o Ferenczi, por exemplo, o Winnicott, que são autores que até questionam o Freud. A gente poderia falar disso também, né? Mas que vão dizer assim, olha, eu acho que não é só mal-estar. Acho que uma dimensão da subjetividade, que a alegria, o júbilo faz parte da constituição subjetiva, mas isso é assunto para outra conversa, né? O Ferenczi, que é um parceiríssimo do Freud, mas que rompeu com ele no fim da vida justamente nesse sentido. Assim. É que, aliás, romper com o Freud parece que era praticamente obrigatório, né? Todo mundo que ia. Ele era um pai bem malvado, um pai bem rigoroso. Eu queria perguntar sobre a questão de que muita gente fala que o Freud, a teoria dele é muito machista. Sim, em geral tem essa acusação, né, sobre a teoria dele, de ser muito machista. Queria que você comentasse sobre isso um pouco. Tá. Então, eu acho que o Freud, ele tem uma teoria machista. Num certo sentido, sim, porque ele era um médico vienense do final do século XIX, começo do século XX, e como tal ele reproduzia, eu acho que como todo saber médico, né, da época, ele reproduzia aí um discurso machista, sim, é inegável, que quando ele fala do potencial sublimatório feminino, ele tem várias nuances machistas na obra dele, sim. Agora, o que eu acho interessante é a gente pensar no Freud como um cara que deu escuta, ele deu ouvidos ao que as pacientes mulheres, né, estavam querendo dizer. Então, se você pensar num período de transição onde a psicanálise surge, né, que é um período onde finalmente começava-se a considerar os sintomas histéricos como passíveis de não ser apenas fingimento, né, ou um dramalhão, né? A ideia que tem, infelizmente, presente até hoje, né? Então, usa no senso como, tá histérica, né? Tá histérica porque tá dando piti, tá fazendo drama e tal. E o Freud, ele escuta o sofrimento da paciente e pensa que ali tem verdade sobre aquela paciente. Isso diz algo dela, né? Então, naquele momento, ele vai dizer, olha, existe uma estrutura social, que é uma estrutura social que não permite que essas mulheres exerçam seu desejo. Elas não podem minimamente exercer o seu lugar como mulheres, e isso fica inconsciente e retorna na forma de sintoma. Então tem uma dimensão que eu acho muito interessante, na medida em que ele dá uma escuta para o discurso feminino, né? Até hoje, se você perceber, a maior parte das pacientes da clínica, não só psicanalítica, mas psicológica de modo geral, são mulheres que ainda precisam desse lugar, né, para poder falar de questões da própria sexualidade que não encontram, infelizmente, ainda lugar no discurso social. Então, eu acho que Freud tem um grande papel
antimachista, digamos assim, nesse sentido. Para além disso, eu acho que quando Freud, aquilo que eu já disse antes, né? Se você toma a teoria freudiana como aquela que descreve, né? Então descreve assim uma primazia da genitalidade em torno do falo, da figura do pênis, quando ele fala de uma inveja, ele fala da inveja do pênis, né? Se você toma isso em termos prescritivos, ele está dizendo como deve ser a sexualidade, né? Ele é péssimo, é machista, é uma bobagem, porque ele está falando, é um psicanalista homem, descrevendo como é a sexualidade feminina. Isso é óbvio que ele não tinha recurso simbólico para isso, né? Por outro lado, quando ele fala de que existe aí uma dificuldade de sacar uma diferença anatômica entre os sexos, quando ele fala de que os lugares sociais da sexualidade se estruturam a partir do modelo de masculinidade, do primado fálico, ele está falando de algo muito interessante, que é muito importante que alguém descreva isso. Mas não para que a gente diga que é assim, mas para que a gente diga que tem muitas mulheres que sofrem, existem homens que sofrem, e que existe uma sexualidade sofrida porque se organiza em torno de uma ideia de que há apenas um sexo e que a sexualidade feminina ela não é nominável, ela é inominável, né? Então, acho que o Freud ter feito essa descrição da sexualidade, e também poderia falar muito tempo sobre isso, né? É muito importante porque ele está falando do modo como se constitui o desejo e o sofrimento humano. Agora, querer dizer que o que Freud diz sobre a sexualidade feminina de fato né, é assim que funciona, ou assim que deve ser, sobretudo, eu acho bastante bobagem, porque o Freud é um homem que também narra a teoria da sexualidade a partir do primado fálico, do pênis, porque ele é um homem, é desse lugar que ele descreve. Eu queria perguntar sobre um certo abuso da psicanálise de modo geral, que acontece, por exemplo, quando, sei lá, alguém usa a psicanálise para justificar as cantadas. Quando a menina diz não, ele fala, não, você está resistindo. Na verdade, você quer. Mas eu queria colocar esse exemplo, assim, bem banal, junto com os exemplos mais eruditos, assim, tipo, um psicanalista filósofo que em tudo que ele vê, ele pega e vê o real ali por trás, o buraco do real. A gente pode falar dos Zizek aí fazendo isso, né? Essas psicanálises selvagens tem antídoto para isso? Tem que fazer terapia pro pessoal todo? Como é que é? Olha, essa é uma excelente pergunta, né? Eu acho que isso é tosquice, né? Isso é machismo puro e, enfim, é inversão, né? Isso é inversão da ética da psicanálise, que é quem sabe do desejo do sujeito, é o sujeito que anuncia esse desejo. Isso está lá marcado, está posto desde o primeiro dia que se escutou alguém em sofrimento, que se escutou uma paciente, mulher, falando sobre o seu desejo. Essa é a aposta da psicanálise. Quem sabe do seu desejo, o desejo que anuncia. Todo o resto é bobagem. É a mesma coisa, na minha concepção, assim, que essa coisa de se fazer psicanálise de literatura, sabe? Assim, eu vou analisar a obra do Nelson Rodrigues, e a partir da análise da obra do Nelson Rodrigues, eu vou dizer que o autor tinha tal tipo de personalidade, ou não é neurótico obsessivo, ou não sei quem é histérico. Eu acho tudo isso isso aí é folclore psicanalítico, eu acho que isso é má psicanálise, eu acho que isso pode ser feito, e Freud fez isso muito, né? Nós, os psicanalistas, nós aprendemos muito quando a gente estuda literatura, porque a gente vê como é que as teorias elas estão, né? Se a gente toma como caso clínico, a gente pode aprender, mas isso de quem está fazendo a pesquisa, né? Quando a gente toma uma cantada como o desejo dela é outro, quem está falando do desejo é quem interpreta o desejo, né? Na psicanálise, quem interpreta o desejo é o próprio sujeito. Então, isso aí é conversa para boi dormir, digamos assim. É psicanálise de péssima qualidade. Acho que até continuando esse assunto, tem muita coisa no cinema e em séries também de TV que usam psicanálise, como por exemplo tem esse filme agora, Divertidamente, que fala sobre o
sobre a mente, acho que não é bem psicanálise, mas sobre o funcionamento da mente. Tem também filmes que falam sobre sessões de terapia, que tem, tipo, Máfia no Divã, por exemplo, sei lá. E como que você vê esse uso da psicanálise também, assim, Isso eu acho, assim, eu não assisti Divertidamente, tá na hora de assistir esse filme. Eu acho que eu tenho uma certa, assim, a psicanálise, ela entra na cultura, né, faz parte dela, eu vejo isso com bons olhos, desde que se saiba do limite, né? O problema é quando você quer fazer uma teoria, assim, quando você quer justificar qualquer tipo de uso de poder a partir da teoria psicanalística. Claro que a psicanálise está na cultura e que se produz a partir dela, né? Tem essa série, né, da HBO, que teve uma versão brasileira do Contrário Caligares, pelo Contrário Caligares, que é um psicanalista que escreve na Folha de São Paulo toda quinta-feira. Eu gosto muito das coisas que ele escreve, eu acho que são coisas interessantes, porque a psicanálise, ela mexe com o imaginário, né, das pessoas, e está inserida na cultura brasileira, na cultura francesa, na cultura argentina, em outros países menos, né, mas ainda de uma maneira muito, muito forte. Eu acho que eu me divirto assistindo, me divirto lendo. Eu acho bom. É só isso que eu tenho para dizer, assim. Mais do que isso, daí eu deixo para os críticos. A última questão que a gente tinha colocado na pauta era sobre a homossexualidade na visão do Freud. Se a teoria dele se preserva ainda hoje, já que você fez a descrição dele e não tem como muito fugir disso, né? Uma perspectiva um tanto machista, né? E como a visão dele da homossexualidade masculina e feminina, qual é essa teoria dele e se ela sobrevive hoje? Tá, ok. Bom, eu posso dizer assim que no que diz respeito à homossexualidade, o Freud ele surpreende, né? Assim, ele usa os termos da época, né? Então, na medida em que ele fala assim que não existe uma sexualidade genital, que toda sexualidade é parcial, ele já tira esse ideal do sexo como sendo sexo entre homem e mulher para fins de reprodução, né? Então a própria concepção dele de sexualidade mostra que o prazer humano ele é múltiplo, né? Eu acho isso bem interessante. E tem uma carta, que é uma carta que o Freud recebe de uma mãe em 1935, falando assim, olha, meu filho, ele tem... Não é direta, assim, dizendo que o filho é homossexual, mas ela fala, olha, meu filho é homossexual, preciso da sua ajuda. E o Freud, ele responde de um jeito muito interessante, assim, nessa carta. Ele fala assim, olha, vejo pela sua carta que seu filho é homossexual. Estou muito impressionado com o fato de você não mencionar o termo ao fornecer as informações sobre ele. Posso perguntar por que você o evita? A homossexualidade não é certamente nenhuma vantagem, mas não é nada do que se envergonhar, nem um vício, nem uma degradação. Ela não pode ser classificada como uma doença, e por aí vai, né? Então o Freud tem uma visão muito avançada para a época, eu acho, né? Ele não é doença, não é degradação, não é vantagem, mas também não é desvantagem, e fale disso com clareza, e termina dizendo, olha, em relação a isso não há nada que eu possa fazer com o seu filho. Que, enfim, em tempos nos quais algumas pessoas ainda falam em cura gay, toda essa bobajada, e você volta lá para 1975, o próprio Freud já sabia que isso aí é puro preconceito, e, enfim, a concepção de Freud de sexualidade permite que... E ele é textual, né? Não é uma doença. Eu acho que, se você colocou a questão da cura gay, eu acho que para complementar seria interessante também comentar o pessoal que fala, se você não tem a cena primária com pai e mãe, seu filho vai ser gay. Isso daí eu acho que é importante comentar, porque o preconceito também talvez mais comum, né? Sim, isso que você está falando é super importante, né? Que é, assim, primeiro, mais um aspecto importante, né? A ideia de que para Freud os sintomas eles são sempre sobredeterminados, né? E essa relação causal direta, né? De causa e consequência entre uma determinada posição, uma determinada forma de gozar, digamos assim, e eventos da vida infantil, essa relação causal, ela não é estabelecida, porque a psicanálise não trabalha com causa e efeito, a psicanálise trabalha com produção de sentidos a partir do discurso associativo do paciente, né? Então, essa psicanálise eu acho uma psicanálise não freudiana, uma psicanálise psicologizada,
ou uma psicanálise que a gente chama de desenvolvimentista, né? Uma psicanálise que acredita que tem, então, fases e que tem sujeitos que estão mais adiante na sexualidade do que outros, né? Existem algumas leituras que falam do Freud assim, mas eu acho que isso aí não é coerente com o que se propõe uma ética da psicanálise, tal como eu entendo, pelo menos, e não só eu, né? Muitos dos meus colegas e um certo campo da psicanálise que entende que o inconsciente ele é temporal e que não existe sujeito em vantagem ou em desvantagem no que diz respeito à sexualidade. Bom, acho que a gente já cobriu que a pauta que a gente pretendia, né? A gente já pode partir para as indicações, mano? Tá ok, então vamos partir para as indicações. Priscila, você trouxe alguma coisa pra gente aí, pra indicar pros ouvintes? Eu acho que tem um filme do Freud, pra quem se interessa, que é um filme super conhecido, que é o Freud Além da Alma, tá disponível no YouTube, é bem fácil de encontrar, que conta esse período inicial da descoberta da psicanálise, que é bem bacana, assim. Tem um outro livrinho, porque assim, tem muitas biografias do Freud, né, que interessantes, assim. Tem uma, que é uma biografia do Ernest Jones, mas eu não indico muito porque assim, é o Freud herói, ele era um discípulo do Freud, né? Tem uma outra que é do Peter Gay, escreve Peter Gay mesmo, é o Pedro Feliz, que a gente costuma dizer, e que é uma biografia que tem mais real, assim, né, do Freud. E tem um outro livrinho que explica os conceitos dele, que está traduzido para o português, também chama Freud, do Patrick Landman, que é muito interessante. E recomendo para quem se interessa por psicanálise procurar. Tem 2 psicanalistas que eu acho bem legais, brasileiros que escrevem para público leigo, assim, que é o contrário do Caligares, que eu já falei para vocês, que escreve todas as quintas-feiras na Folha, e o Mário Corso e a Diana Corso, que são gaúchos, assim, que escrevem cotidianamente sobre assuntos, enfim, cotidianos da psicanálise, com uma leitura assim mais contemporânea. Acho que eu teria para indicar, a princípio, assim, seria isso. Foram boas indicações. Tem alguma música que você lembra do Freud? Eu quando dava aula de psicanálise, eu sempre pensava o que será, como uma melhor definição do conceito de pulsão. Jamais encontrado assim na história. Bacana, vou colocar no final aí. E os quereres do Caetano? Os quereres é outra, não essa. Marcos, você tem alguma indicação aí pra gente hoje? Livro, eu vou indicar o Freud do Philip Heff. Freud, Pensamento e Humanismo. É um livro que eu gosto bastante porque eu parto da perspectiva pragmatista. Ele faz uma contraposição entre o Freud e o Dewey, trabalha com o Freud como um romântico. Eu acho interessante. Também o que eu li, o Freud do Erich Fromm, uma espécie de biografia interessante, também pequenininha. Eu queria indicar também quem puder atrás de livros do Jurandir Freire Costa. É um psicanalista que eu acho muito interessante, porque eu trabalhei com Hort, e quem popularizou o Hort no Brasil e adaptou o Hort ao pensar o Brasil também foi o Jurandir, né? Então eu acho que tem muita coisa interessante nele. Eu gosto muito daquele livro sobre o amor, Sem Fraude Nem Favor, né? Que é um livro que eu achei muito interessante também. Indicaria também um livro do Oswaldo Jacóia Júnior, Nietzsche como Psicólogo, porque tem um capítulo final que ele fala da relação entre Nietzsche e Freud. Como a gente está falando aqui de filosofia pop, talvez o pessoal se interesse por fazer essas intersecções, assim. O Jacóia muitas vezes tem trabalhos desse jeito. Vou indicar esses filmes que a gente comentou durante a nossa fala. A Sessão de Terapia, a série, né? E o Divertidamente também. Eu acho que a ideia de parceiros conversacionais aparece lá, parceiros de conversação. No mais, assim, para quem não puder fazer terapia, eu vou aconselhar a ler bastante literatura. Não adianta só ver filme, não. Ler literatura é um conselho. Com certeza. Inclusive o Otávio Caligares, ele fala assim, quando você for procurar um psicanalista, não procura aquele que publicou muito, não procura aquele que é o mais estudado, aquele que fala com mais pose de psicanalista, né? Procura saber sobre o que essa pessoa se interessa na cultura, né? Se interessa por literatura, se gosta de ir no cinema, se gosta da vida, né?
esse sujeito vai ser um bom psicanalista, não aquele que domina a teoria completamente, assim, eu acho que vai um pouco nesse sentido. E lembrei assim, já que a gente está na filosofia pop, você tem toda a razão, tem um livro do Monzani que chama Freud, o Movimento de um Pensamento, que para quem é da filosofia e se interessa, eu acho um livro, assim, fundamental. E um outro livro do Renato Mezan, que é o Freud Pensador da Cultura, do Renato Mezan, que é muito bom. Tem mais um ainda, agora que a gente falou de literatura, eu lembrei que tem que indicar um do Garcia Rosa. Eu vou indicar um romance, O Perseguido. É um romance. É verdade. Eu acho que é interessante, porque você vai ver lá ele problematizando a questão da loucura. Um grande psicanalista brasileiro que foi para a literatura e faz um grande sucesso, né? Sim. Uma excelente indicação. Eu vou indicar um livrinho também aqui. Um livro que acho que foi um dos que eu li sobre o Freud, que eu acho que resume muito do pensamento dele, que chama Freud Básico, do Michael Kahn. Ele é bem básico. Eu acho que é bom para quem não tem muito conhecimento mesmo, para pegar os conceitos de uma forma bem até superficial, né? Não é muito avançado, não. Eu achei engraçado, aliás, uma coisa que eu até esqueci de perguntar na pauta, mas só como comentário, sempre se fala muito sobre a psicanálise não ser científica, né? E eu acho engraçado nesse livro que dá uma pista, assim, de como isso se dá, que ele falando da rejeição da psicanálise no século XX mesmo, e ele fala assim que Freud explicaria isso com o mal-estar na civilização, isso estaria explicado lá, né? Que tipo assim, meio que a psicanálise ela não é muito científica porque ela mesma, se você for tentar refutar ela mesma justifica porque você está refutando ela, né? Tipo, ela é muito fechada em si. Sim. Daí todas as críticas epistemológicas possíveis, infinitas, né? A cientificidade da psicanálise, né? Que daí, nossa, isso é papo por mais de 2 horas de conversa, enfim, o modelo de ciência do Freud, tudo isso. E tem um outro livro, assim, para quem se interessa assim, mais como diletante, assim, que é um livrinho também do Contardo Caligares. Nossa, estou descobrindo que eu sou mais fã dele do que eu imagino, que é um Cartas ao hoje estou me dando conta, que é o livro Cartas ao Jovem Terapeuta. É um livro onde ele fala sobre esse ofício do psicanalista, as questões que estão em jogo na formação, né? Onde ele vai falar assim da importância da análise do analista, né, que é uma coisa que acabou passando batido, né, que diferencia a psicanálise de outras técnicas psicoterápicas, que é a importância do próprio analista passar por um trabalho de análise, né. Então esse livro, assim, é um livrinho que eu acho que para quem se interessa pelo tema, assim, é uma leitura gostosinha, assim, rapidinha e muito, muito agradável sobre o tema. E tem também o Interfaces da Psicanálise, que é um livro do Renato Mezan, que eu gosto muito, e um outro livro que eu acho que é muito legal, que é para quem se interessa pelas relações com a cultura, que é o livro do Daniel Kuperman, que chama-se Ousar Rir, Humor, Criação e Psicanálise, onde ele fala sobre humor e sobre criatividade para psicanálise. É um livro, assim, uma leitura muito, muito agradável também para quem gosta de literatura, para quem gosta de humor, do Daniel Kuperman. O Contardo eu também gosto muito dele, e tem muitas palestras dele também no YouTube aí, né, que dá para achar bastante fácil aí de palestras do Contardo. Sim, e também do Christian Dunker, que é um psicanalista lacaniano, assim, bárbaro, que é excelente. Ele lançou agora um canal, ele está lançando aulas sobre teoria freudiana, teoria lacaniana, o Christian Dunker, da USP. É um psicanalista que vale a pena, ele é muito sério e muito didático. Recomendo quem quer conhecer um pouquinho de teoria pelas aulas dele disponíveis lá online. Tem muito material de qualidade. Bom, vamos encerrar aqui, porque senão a gente não vai parar de indicar coisas. Estamos chegando aqui no final do programa. Eu queria agradecer muito a Priscila por ceder esse tempo aqui pra gente, que foi muito bom receber você aqui no programa. E falar que o espaço está sempre aberto para você também, sempre que você quiser falar sobre algum assunto. E abrir um espaço para você divulgar algum trabalho, deixar algum meio de contato também para quem quiser falar com você. Bom, então eu queria agradecer imensamente o convite. Para mim é uma alegria muito grande poder falar de psicanálise, Freud. Fico realmente muito feliz e sempre que eu venho, porque eu gosto muito. Enfim, quem quiser conhecer um pouquinho das minhas publicações, do meu contato, tem lá o meu site, que é o priscilafreze.com.br. Eu acho que isso vai estar escrito em algum lugar, né? Sim. Freze, que é Priscila com SC e um L só. O Freze é frehse.com.br. E é isso, e muito obrigada pela oportunidade. Enfim, só um gostinho, né? Porque a psicanálise e a teoria freudiana é assunto para uma vida toda.
Muito obrigado aqui pela sua presença. Foi uma ótima conversa e um prazer ter você aqui com a gente. Prazer foi meu. Obrigada. Eu peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante, é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente a subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a 2 semanas a gente está de volta. Todos os avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo